Em janeiro de 1942, membros do Partido Nazista se reuniram em um subúrbio de Berlim chamado Annecy. O motivo da reunião era um só: discutir a implementação de um plano chamado Solução Final para a Questão Judaica. Agora você sabe o que era essa questão? Simplesmente a aniquilação sistemática de todos os judeus na Europa. Neste plano foi estimado até mesmo uma meta: aniquilar 11 milhões de judeus. Infelizmente, sabemos que boa parte deste plano deles entrou em andamento, e com o fim da Segunda Guerra, apesar de os números serem apenas aproximados, em torno de 6 milhões de judeus morreram. Mas não apenas judeus foram enviados para os terríveis campos de extermínio. Inimigos políticos, homossexuais, ciganos e qualquer pessoa que fosse considerada inimiga da raça ariana deveriam ser eliminados. Esse período horrível da história foi o Holocausto. Meu nome é Pedro e hoje é por essa história do mundo que vamos viajar. A primeira coisa que precisamos entender é que o Holocausto foi resultado de um processo. Isso quer dizer que ele não surgiu exatamente no momento da Segunda Guerra, mas na verdade bem antes. A perseguição aos judeus, que seria uma das principais características do nazismo, já estava presente na Alemanha com o seu antissemitismo desde o século XIX. E Hitler, apesar de ser a personalidade que deixou o ódio aos judeus em destaque, na verdade não foi o cara que criou. Temos que entender que essa base do ódio já estava presente lá há muito tempo. E essa base foi o que fez mais fácil para o povo alemão aceitar o discurso de ódio de Hitler e do partido nazista. Para dizer que houve um momento exato onde esse ódio se destacou, podemos citar o fim da Primeira Guerra Mundial, que deixou a Alemanha simplesmente quebrada em diversos sentidos. Aí os judeus viraram o alvo perfeito para a situação do país no pós-guerra. A teoria da punhalada nas costas dizia que os judeus tinham um plano para a dominação mundial e que eram eles que dominavam a economia na Alemanha. Com todas essas informações, já deu para perceber que boa parte do povo alemão simplesmente odiava os judeus. Então, quando Hitler e o Partido Nazista assumem oficialmente em 1933 o poder na Alemanha, o discurso da pureza da raça ariana, do perigo que os judeus representavam para o renascimento da Alemanha, foram aceitos de braços abertos. A partir do momento em que o Partido Nazista assume o poder, as ações contra os judeus começam a aparecer de forma progressiva. E o problema é que, como vimos, não apenas o Estado estava contra eles, mas também os civis. No mesmo ano em que o partido assumiu, em 1933, já foi aprovada a Lei da Restauração do Serviço Público Profissional. O que essa lei fazia, resumindo, era proibir que os judeus atuassem em cargos públicos. Posteriormente, outra lei foi passada, a que proibia que eles atuassem em cargos de médicos e advogados. Em certo ponto, houve até um boicote nacional contra todas as lojas cujos judeus eram donos. Progressivamente, a coisa ia piorando. Com o tempo, crianças judias tinham acesso à escola apenas através de uma espécie de cota. E uma ação feita com professores e estudantes, em 10 de maio de 1933, ficou especificamente marcada na história. Eles invadiram universidades, bibliotecas, lojas de livros e confiscaram todos os livros de autores considerados não arianos. Depois, eles marcharam até uma das principais praças de Berlim e fizeram uma grande fogueira, onde os estudantes e todas as pessoas que estavam lá jogavam com orgulho aqueles livros no fogo. Uma curiosidade é que dentre os livros queimados havia um autor de origem judia chamado Heinrich Heine. Em seu livro havia uma passagem que dizia: onde se queimam livros, no final estarão se queimando também seres humanos. Praticamente uma profecia. Passado o tempo, os judeus, por conta dessa perseguição, começaram a fugir do país. O problema é que quase todos os países não estavam dispostos a receber eles. E lembre-se que tudo isso que eu disse até agora, toda essa perseguição, foi antes da Segunda Guerra começar. Os campos de extermínio nem haviam sido criados ainda. Duas ações tomadas por Hitler antes da guerra marcaram muito a força do seu antissemitismo. Foram as Leis de Nuremberg e a chamada Noite dos Cristais. As Leis de Nuremberg foram decretadas em 1935 e elas estabeleciam princípios para a cidadania alemã. Pessoas que tivessem 3/4 de sangue judeu em sua descendência não ganhavam a cidadania. Eles viravam sujeitos do Estado, pessoas que não tinham direito, mas que tinham que cumprir com as suas obrigações civis. Com essas leis, também se proibiu o casamento de judeus com não-judeus e a relação deles, onde quem descumprisse era acusado de corrupção sexual. Quando essas leis surgiram, tinham até mesmo uma tabela para você descobrir o quão puro era a sua descendência, simplesmente desprezível. Quanto à chamada Noite dos Cristais, aconteceu em 1938, apenas um ano antes da Segunda Guerra começar. Um ataque violento, também conhecido como pogrom, foi realizado contra um grupo específico, que nesse caso eram os judeus. Esse ataque foi ordenado pela própria cúpula nazista, que além de cidadãos, mandou também soldados disfarçados nas ruas para esse ataque. Na madrugada de 9 para 10 de novembro, um ataque por toda a Alemanha se iniciou contra os judeus, em suas residências, nas sinagogas e nas lojas.
No final do ataque, a destruição acabou com mais de 1000 sinagogas. Milhares de lojas foram destruídas, além de mais de 1000 mortes de judeus, apesar de o governo declarar oficialmente apenas 91. Com esse ataque, na Noite dos Cristais, se deu início ao aprisionamento dos judeus no campo de concentração, já que no ataque 30.000 deles foram presos. Tendo começado a Segunda Guerra, os nazistas intensificaram ainda mais as ações contra os judeus. Eles começaram a confiscar todos os bens deles e agrupar eles em guetos, um local específico da cidade cercado por tropas nazistas, feito só para manter eles ali presos, e a situação nesses guetos era simplesmente deprimente. Eles eram mantidos ali até serem enviados para os campos de concentração e posteriormente os de extermínio, já que até esse ponto eles ainda não haviam sido implementados. Com o início da Segunda Guerra, era debatido entre Hitler e os chefes nazistas qual a melhor maneira de lidar com a questão judia. De início, duas opções eram debatidas entre os nazistas. A primeira era deportar os judeus para a União Soviética, porém Stalin não concordou. E a segunda, e parece até brincadeira, foi um plano chamado Plano Madagascar. E é exatamente isso que você está pensando. Os nazistas cogitaram enviar os judeus lá para Madagascar, na África, mas é óbvio que esse plano não deu certo. Massacrar os judeus era um sonho para Hitler, e dois caras seriam responsáveis por criar o plano que seria implementado. Reinhard Heydrich e Heinrich Himmler foram os caras que apresentaram a solução lá na reunião em Wannsee, e eles ficariam conhecidos como arquitetos da solução final. Na cabeça desses dois caras, os judeus que não pudessem trabalhar deveriam morrer, e os que pudessem trabalhar deveriam fazer isso até morrer. Para eliminar os primeiros judeus foram utilizados os chamados grupos de extermínio. Eles atuavam em regiões conquistadas pela Alemanha e tinham um único objetivo: a limpeza dos judeus à base de fuzilamento. Por onde eles passavam, grupos judeus eram enfileirados em frente a valas, depois eram fuzilados, até que toda a população judaica daquele local estivesse morta. Um dos massacres mais marcantes dos grupos de extermínio aconteceu em Kiev, onde por 36 horas judeus foram fuzilados, resultando em 33.000 mortes. O Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos diz que 1,5 milhões de judeus morreram nas mãos dos grupos de extermínio. Por mais que milhões de judeus já morressem com os grupos de extermínio, o plano ainda não estava tendo o resultado esperado pelos nazistas. O fuzilamento tinha uma velocidade muito abaixo do esperado. Aí os nazistas tiveram que bolar alguma coisa para que o massacre acontecesse de forma mais rápida. A solução foi a execução com câmaras de gás. A partir daí foram criados os principais campos de extermínio: Auschwitz, Chelmo, Sobibor, Treblinka e Majdanek. Nesses campos é estimado que 3 milhões de pessoas morreram, sendo que 1,2 milhões morreram só em Auschwitz, um dos piores campos. Também vale a pena ressaltar que existiam 3 tipos de campos de concentração: os que apenas mantinham eles presos, os que faziam eles trabalhar de modo forçado e os que exterminavam. Mas nos 3 é óbvio que milhares de pessoas morriam. A criação das câmaras de gás foi uma ideia exportada de um programa de eutanásia nazista chamado Action T4. O que esse plano horrível fazia era matar pessoas que tinham algum tipo de deficiência física ou mental, porque, novamente, pessoas assim iriam manchar a pureza da raça ariana. E, na verdade, os judeus já morriam com gás antes mesmo das câmaras serem inventados. Eles eram colocados na parte de trás de um caminhão fechados. Aí, através do escapamento do caminhão, era ligada uma mangueira, que liberava o monóxido de carbono, matando asfixiado as pessoas que estavam lá atrás. Pode-se dizer que isso foi um predecessor das câmaras de gás. É bem difícil tentar descrever a real situação dentro dos campos de concentração. Tente imaginar a situação: você está na sua casa e a polícia bate na porta. Diz que você e sua família precisam entrar em um trem e ir parar em um lugar horrível daqueles. Essa era a sensação de milhares de pessoas, e não só judeus. Lembre-se que ciganos, homossexuais e prisioneiros políticos também eram perseguidos e enviados para esses campos. E a morte lá dentro não acontecia só por conta das câmaras de gás. A situação lá dentro era o próprio inferno na Terra. Lá dentro, os prisioneiros eram submetidos a longas jornadas de trabalho escravo, e o maltrato por parte dos guardas era constante, onde eles sofriam diversos tipos de tortura. Crianças eram quase sempre abusadas, e a higiene lá dentro era horrível, onde isso fazia com que diversos tipos de doenças surgissem, carrapatos e pulgas. A alimentação também era escassa, baseado em pequenas porções de comida que na grande maioria das vezes estava podre. Mas como se tudo isso não bastasse, existia ainda a morte nas câmaras de gás, que acontecia ou com monóxido de carbono ou com um pesticida chamado Zyklon B. Mas em ambos os casos a morte era lenta e eles morriam asfixiados. Depois de tudo isso, eles tinham seus corpos incinerados e empilhados ou jogados como se não fossem nada. O Holocausto, ou Shoah, como é chamado pelos judeus, teve o seu fim com a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.
Conforme eles iam perdendo territórios, os aliados iam avançando e liberando os campos de concentração. Aí eles se deparavam com imagens aterrorizantes de seres humanos que pareciam não ter mais vida dentro de si, de corpos empilhados e jogados como se não fossem nada. No total, mais de 6 milhões de judeus morreram durante o Holocausto, das perseguições antes da guerra, aos guetos e aos campos de concentração. Tudo isso culminou em uma das maiores tragédias de nossa época. O julgamento e a suposta punição dos líderes nazistas pelo Holocausto aconteceu no julgamento de Nuremberg, que se você quiser saber mais, tem um vídeo aqui no canal sobre ele. Mas os horrores causados pelo Holocausto dificilmente serão apagados, nem por julgamentos, nem pelo tempo, mas ficarão para sempre marcados na história. É isso aí, historiadores, esse foi mais um vídeo na História do Mundo e eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe, deixa o seu like aí, comenta aqui embaixo e se ainda não é inscrito, já se inscreve aí para ajudar o nosso canal a crescer. E também eu tô tentando postar vídeo aqui quase toda semana, então para você não perder nada, ativa o sininho aqui e também é importante que você siga o nosso Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição, segue lá para não perder nenhum vídeo. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês até a próxima História do Mundo.